Hello everyone, how's everything? How are you guys doing today? So, sentences with multiple clauses, other adverb connectors. Então, se você está fazendo os vídeos na sequência, a explicação desse aqui é idêntica à anterior. A diferença é que nós vamos trabalhar aqui com outros conectores, né, que são advérbios também. Então, vamos lá. Mas, de qualquer maneira, vamos entender o que está acontecendo aqui. Temos duas orações, ou seja, duas frases com sujeito e verbo. Então, a primeira frase é Marcus is happy. A segunda frase é He lost his job. E although, embora, está conectando essas duas orações. Então, Marcos está feliz embora ele perdeu o trabalho, né? No português a gente diria embora ele tenha perdido o trabalho, né? No inglês eu posso usar dessa forma mesmo. Então, essas palavras aqui embaixo, né, são conectores que você pode usar nesse formato. Então, você tem if, in case, provided, providing, unless, whether, although, even though, though, while, whereas, as, in that, where e wherever. Várias dessas a gente usa muito pouco e talvez você possa, a hora que estiver fazendo, se quiser experimentar, colocar no próprio Google para ver exemplos de uso delas, que é melhor do que uma tradução, tá? Algumas que a gente usa bastante daqui são as, que vai dar ideia tipo de como, ou vai dar uma explicação em relação a algo. Where, que é onde, wherever, que é onde quer que seja. Whether, ele é muito parecido com o if, tá? Então, if e whether, você pode usar, às vezes, o whether no lugar do if. Whether, geralmente, a gente usa se você usa depois a palavra or, tá? Ou. Unless vai dar a ideia de a menos que, tá? Although, even though e though são parecidos, vai dar a ideia de embora, tá? E mais pra frente a gente vai ver diferenças exatas entre eles. Por enquanto isso não é relevante ainda, então vamos lá. Bom, vamos tentar criar essas três frases aqui em inglês. Então, a minha sugestão é que você pause o vídeo agora para fazer essas três frases. Depois volta o vídeo para ver as respostas, tá? Então, pode pausar. Ok, então voltando aqui, eu não sei onde ele mora. I don't know where he lives. Where tá conectando aqui. I don't know where he lives. Number 2. I don't know if he is home. I don't know if he is home. And number 3. Eu não vou a menos que você queira. Faltou um S aqui, hein? Então, a menos. My bad. Então, I won't go unless you want. Ok? I won't go unless you want. Tá? E a mesma coisa vai acontecer na nossa sequência aqui quando a gente coloca esses conectores no início da frase. Não tem problema, você pode colocar. E aí você vai separar essas duas orações aqui, essas duas clauses com uma vírgula, ok? Coma. Então, os conectores continuam os mesmos aqui. E a frase, although he lost his job, Marcus is happy. Então, embora ele tenha perdido o trabalho, Marcos está feliz, ok? Então, mesma coisa, pode tentar colocar essas três frases nesse formato. Pausa o vídeo e na sequência veja as respostas. Então, pode pausar. Ok, voltando então. Se você vier, eu peço pizza. Então, poderia ser if you come, I order pizza. Ou I will order pizza. Tá? Então, if you come, vírgula, I order or I will order pizza. Caso você não saiba, ele não trabalha mais aqui.
Então ficaria in case you don't know, he doesn't work here anymore. Uma expressão, tá? Anymore. Tudo junto. Anymore. Ele não trabalha mais aqui. Então, in case you don't know, he doesn't work here anymore. And number 3, onde quer, faltou um R aqui também, my bad. Onde quer que ele vá, ele parece feliz. Então, seria wherever he goes, he looks happy. Ok? Wherever he goes, né? Sujeito e verbo. He looks, sujeito e verbo, né? Ele parece happy. He looks happy. Ok? Muito bem. Então, chegamos na parte dos exercícios para a gente falar se as frases estão corretas ou incorretas, tá? Então, vamos circular os conectores. Deixa eu abrir aqui. Ok. Nós vamos circular os conectores, sublinhar os verbos 2 vezes e os sujeitos uma vez, depois definir se a frase está correta ou incorreta, tá? Então, vamos lá. Deixa eu preparar aqui o que eu vou usar aqui em cima, que é uma linha mais grossinha para você ver bem, e um círculo também mais grosso para ficar bem visto. E eu vou deixar eles com uma cor bem chamativa, né? Para ficar bem claro pra gente. Então vamos lá. Bom, quando eu bato o olho nessa primeira frase, it, eu já vejo que tem um sujeito aqui, então eu vou colocar uma linha e tem o is, que é o verbo, 2 linhas. Conectores, vamos lá. That as é um conector, mas aqui está como uma preposição, não está conectando nada. Vamos ver de novo nossa lista de conectores aqui, ó. If, in case, provided, ó, o as como um conector, mas o as também pode ser uma preposição. Como não tem o sujeito e verbo depois, eu estou entendendo que esse as é uma preposição. Para me ajudar, então, apesar do exercício não pedir, eu vou riscar tudo que for preposição e objeto. Então, to enter, enter that program, eu vou tirar fora. As a teacher, vou tirar fora também, porque é preposição com objeto. Eu tenho aqui you e lack, tenho sujeito e verbo ali também. Então, eu vou trazer para cá, ó. Sujeito e verbo, né? O lack é o verbo faltar, então assim, tipo, você falta experiência, né? Te falta experiência. Faltou um conector no meio, pessoal. Então a frase está incorreta. Poderia ser assim: it's impossible to enter that program if you lack experience as a teacher. Tá? Então faltou um conector aqui para conectar esses 2 sujeitos e verbos. Mesmo, vamos lá. Agora na número 2, vamos lá, de commandant, sujeito, left, é o verbo deixar. Então, temos um verbo, left, ok. Strict orders about. About é preposição, né? Então, vamos lá. About the passes. Temos uma vírgula, então precisaria ter um conector aqui no início. Já estou achando que a frase está errada. Vamos ver se ela tem aqui several soldiers left. Então temos aqui sujeito e verbo, até aí tudo bem, mas não tivemos um conector, então several soldiers left the post anyway. Então, teria que ser algo assim: although the commandant left strict orders about the passes, several soldiers left the post anyway. Então, teria que ser: embora o comandante deixou ordens strict, né, rígidas, sobre os passes, muitos soldados deixaram o posto de qualquer forma.
Então, frase incorreta, porque faltou um conector no início. Number 3. No one is admitted to the academy unless he or she the education requirement. Então, batendo o olho aqui, eu já vejo que temos um unless. Vou deixar assim mesmo. Tá? Vamos aumentar esse círculo, né? Então, tudo bem, é o que vai dar aqui. Unless está conectando duas frases. Só que na segunda frase, não estou vendo um verbo. Ó, he or she, the education requirements. Então, assim, no one é o sujeito desse lado. Is admitted é o verbo. Então, assim, no one is admitted to the academy. Ninguém é admitido à academia, a menos que ele ou ela tenha, né? Have. He or she has the education requirements. Então, faltou um verbo. Poderia ser has, tá? Bom, vamos para a quarta. Temos aqui o while. Está conectando. Então, ele é um conector. Tem uma vírgula aqui no meio. A princípio, tudo bem. A 3 estava incorreta, tá? Agora, a 4, most students turned. Eu tenho sujeito e verbo. Então, tá bom. Então, olha só. Sujeito seria aqui most students e turned seria o verbo. A few asked. A few seria um sujeito e asked seria o verbo. Então, while most students turned the assignment in on time, a few asked for an extension. A few asked. Ok, então temos sujeito e verbo, um conector aqui, frase correta, pessoal. Então, aqui, ó, few asked. Beleza? Então, agora o que é importante aqui? Também que eu tenho as preposições com os objetos que eu posso tirar da minha frente. O on time. Esse in é de turn the assignment in. É de uma expressão, tipo, tá conectado ao assignment, tá? Ao turn in, tipo, de entregar o assignment, tipo a tarefa, né? E aqui também preposição com objeto, eu não vou nem considerar na minha análise. Mas number 4, correct. Number 5, I will take you wherever need to go to complete the registration procedures. Aqui, ó, wherever é o meu conector. I will take, sujeito e verbo. Need, verbo, não tem sujeito. O sujeito tem que estar antes do verbo, tá? Em alguns casos, que a gente vai ver mais pra frente, a gente inverte. Coloca o verbo antes do sujeito. Caso de perguntas, algumas vezes, por exemplo. Mas aqui ainda não chegou nessa parte ainda. Então, o sujeito teria que estar antes do need. Então, I need, ou you need. You need. I'll take you wherever you need to go, ok? Number 6, I will wait here in the airport with you, whether the plane leaves on time or not. Opa! Então, vamos lá. I will wait here in the airport with you, whether, aqui ó, tá vendo? Whether or, eu comentei lá atrás que é comum a gente usar a diferença do if para o whether, né? Que o whether geralmente a gente usa com o or, se o avião partir na hora ou não, tá? Se eu não tivesse o or not, provavelmente usaria o if ou whether quando você dá essa ideia de ou, se ou, tá? Então, se ele partir no tempo ou não. The plane leaves, sujeito e verbo, tá? The plane, sujeito, leaves, verbo. Vamos lá, puxar aqui o trenzinho aqui. The plane leaves. E aqui, I will wait, sujeito e verbo. Beleza. E o resto aqui, ó, in the airport with you, preposição e objetos. Aqui, I will wait, sujeito, né? O sujeito é o I, tá? Ai, calma aí. Vamos deixar bonitinho. I. E o will wait, tudo isso aqui pode ser o verbo. Correta frase, ok. Number 7, providing.
temos um conector. The envelope is postmarked, sujeito e verbo. Então, vamos lá. The envelope, o sujeito, e is postmarked é o meu verbo aqui. Tudo isso, tá? Desde o is até o postmarked. By this Friday, preposição com objeto, não me interessa. Your application is still acceptable. Temos um probleminha, né? Your application é o sujeito, faltou um verbo, né? Então, assim, teria que ser is still acceptable. So, providing the envelope is postmarked by this Friday, your application is still acceptable. Então, né, providing, tipo, putz, é difícil traduzir esse providing, mas a ideia é assim que se você enviar o envelope, né, com um registro até sexta, sua inscrição ainda é aceita. Então, faltou esse né, is. Frase incorreta. Number 9. Estou vendo que temos um as aqui no início, então me parece que esse as poderia ser aqui um conector, mas também pode ser uma preposição. Então, vou ter que ver aqui minha frase. É um conector, nesse caso aqui. As the nurse already explained, precisaria de uma vírgula aqui, porque eu tenho um conector, the nurse é sujeito, explained é o verbo. Então, eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou simplificar minha vida, né? Eu devia estar simplificando desde o início, que é puxar já o negócio aqui, em vez de ficar copiando. Sujeito e verbo. Precisaria então de uma vírgula depois de explained. Por quê? Porque depois eu vou ter ali all visitors, que é o sujeito, e must leave é o verbo. Então, preciso da vírgula para poder separar essas duas frases. Tá bom? Então, frase incorreta. Vamos lá. This exam will be more difficult than usual in that it covers 2 chapters instead of 1. In that está na nossa lista aqui. Então, assim, temos aqui um conector in that, deixar aqui assim. It covers, sujeito e verbo, tá? It, sujeito, covers, verbo. This exam, sujeito, will be, verbo. This exam will be more difficult than usual in that it covers 2 chapters instead of 1. Vê que é difícil pra caramba traduzir assim, that. Então, assim, ele tá, que ideia que ele tá passando, né? Que o exame vai ser mais difícil do que o normal, porque ele cobre 2 capítulos ao invés de 1, né? Uma vez que ele cobre 2 capítulos ao invés de 1. E number 10, temos aqui um do, pessoal. Opa, vamos voltar. Temos aqui o do. Então, temos aqui o nosso conector e aqui no meio temos a vírgula. Então, parece tudo certo. Snow é o meu sujeito aqui. Snow. Ok. Had been falling é o meu verbo. Ok. Everyone vai ser ali o meu sujeito. Ok. E got vai ser o meu verbo. Então, sujeito e verbo, conector, vírgula. Vamos ver o sentido da frase. Though snow had been falling all day long, everyone got to the church on time for the wedding. Então, embora a neve tenha caído o dia inteiro, todo mundo chegou na igreja na hora para o casamento. Então, frase correta. Ok? Muito bem. Então, essa aqui foi a nossa atividade número 8. E agora a gente tem a revisão. Vamos fazer na sequência aqui já. Do 6 ao 8. Vou fazer uma revisão marcando aqui. Então, o que a gente vai estudar nessa revisão do 6 ao 8? Nós vamos estudar esses conectores que a gente viu até então. Então, eu vou simplesmente agora, gente, para deixar o vídeo mais rápido e dinâmico,
e mais prático para mim, né? Eu vou só marcar os conectores aqui. Então, vamos fazer uma análise assim, until. Ih, gente, vocês lembram se until é conector? Vamos ver? Vamos dar uma revisadinha aqui? Vem comigo, vamos lá. Until. Vocês estão vendo o until aqui? Aqui o until. Until é conector? Então tá bom. Então entrou na categoria aí, hein? Vamos sempre voltando assim para ver, porque haja memória, né? Para lembrar todos esses, ainda mais vários que a gente quase não usa. Mas vamos lá. Então assim, conector, vírgula. Beleza, já me deixou feliz aqui, indicando que pode ser que esteja certa. The registrar makes sujeito e verbo, tá? You must stay sujeito e verbo. Frase correta. Number 1 is correct. Number 2, or the bills can be paid by mail by the 1st of the month. Número 2, não consigo ver nem sentido na frase, já sei que ela está errada. Or the bills can be paid by mail. Ah, tá. Poderia arrumar essa frase, né? Assim. Não poderia. A frase está totalmente errada, número 2, incorreta. The bills, sujeito, can be paid, verbo, by mail, by the 1st of the month, tudo objeto de preposição. Então, eu não poderia ter esse or aqui, né? Precisaria falar só the bills can be paid by mail by the 1st of the month, tá bom? Frase incorreta. Então, justamente, não posso ter o or aqui no meio também. Ele teria que estar depois de uma vírgula conectando duas frases no meio da frase, tá? Que é o que a gente viu na atividade 6, né? Do when, but, so, or, yet. Então vamos lá. Então não rolou. The parents left a phone number with the babysitter in case. Temos aqui. Então vamos lá. The parents left. Sujeito e verbo. A problem with the children happens, or there is a problem with the children in case. Então não tem sujeito e verbo depois, né? A problem happens, ou alguma coisa assim. Precisaria de um verbo depois do a problem, tá? Só tem sujeito, então frase incorreta. Number 4. The furniture, as soon as it is paid, Eu acho que tá faltando um as depois do esse as soon, hein? Vamos ver aqui comigo. Será que tá no outro? Tá, acho que tá no outro, hein? Tá aqui, ó. Vai ver que tá, ó, as soon as é a expressão, tá? O que é o as soon as? Tão pronto quanto, tipo assim que. Opa, calma aí, tá aqui embaixo. Tá, então falta um as. The furniture, sujeito, will be delivered, verb. It, sujeito, is paid, verb. E faltou o as para ficar correto esse conector, as soon as. Frase incorreta. Number 5, whenever, tô vendo aqui um conector e vírgula, já estamos no caminho. You, sujeito, want, verbo, we, sujeito, will, schedule, verbo, frase correta. Whenever you want to hold the meeting, we will schedule it. Então, quando quer que seja, né, quando quer que você queira fazer a reunião, nós marcaremos, nós agendaremos. Bom, aqui eu tô vendo que tem uma vírgula, mas não tem um conector, não tem um conector no início. Então, já batendo o olho assim, já sei que está errado. The government seria o sujeito, was overthrown, verbo. The king, sujeito, has not returned, verbo. Não tem nada conectando, frase incorreta. Number 7, temos aqui um whereas, que é o nosso conector com a vírgula, ok. Most seria o sujeito, are seria o verbo. This form, sujeito, needs, verbo, ok, parece correta a frase, então number 7 está correta. Whereas most of the documents are complete,
This form still needs to be notarized, né? Aí vocês procuram o que é whereas certinho, tá? Porque fica bem difícil traduzir essa frase. Whereas most of the documents are complete, this form still needs to be notarized. Beleza, mas a frase está correta, tá? Trash quer dizer assim, né? Tipo, enquanto que a maioria dos... assim, já que, assim que, enquanto que a maioria dos... ainda que a maioria dos documentos esteja completo, essa forma, ainda, esse formulário ainda precisa ser notarizado, sei lá, notarized, exatamente o que é. Trash will be collected in the morning, so you should put the trash cans out tonight, sorry. So, trash will be collected in this morning. Então, tem o so conectando com a vírgula aqui bonitinho, legal. Trash, sujeito, will be collected, verbo. You, sujeito, should put, verbo, legal. To take off, while. Então, aqui, o 8 está correto, tá? Agora o 9, while está conectando, faltou um sujeito antes do is snowing, já sei que está errado, né? It is sujeito e verbo, teria que ser it is snowing, sujeito e verbo. Então, o número 9 está incorreto. Even though, agora nosso conector, I would have preferred, sujeito e verbo, we did not go out. Ok, sujeito e verbo, frase correta. We did not go out to dinner tonight, even though I would have preferred not to cook. Ok, very well. Agora sim, terminamos então essa parte e até a próxima atividade. See you later, alligator.